A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, nós estamos aqui reunidos para mais um culto de estudo da Palavra de Deus. Nosso culto de doutrina, nós estamos estudando um tema já há 2 semanas, estamos entrando agora na 3ª semana, e dando continuidade ao nosso tema, que é conselhos para uma vida cristã vitoriosa. Estamos aqui com a presença da nossa pastora, a pastora Lucineide, o nosso ministro de louvor, irmão David, que tem sempre estado conosco. Nós vamos orar, nossa pastora vai estar fazendo a oração inicial, abrindo este trabalho de estudo da Palavra de Deus. Logo em seguida, nós vamos já ouvir o nosso ministro de louvor, irmão David, cantando e adorando ao Senhor conosco. Vamos orar então? Amém. Vamos orar, somos agradecidos ao Senhor por essa oportunidade, então vamos orar por esse momento. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nós somos agradecidos ao Senhor por nos termos dado a oportunidade, Senhor, de estar aqui, de aprender a Tua Palavra, que a Tua Palavra fique no nosso coração, para que a gente viva conforme aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Venha abençoar as famílias que estão ouvindo, Senhor, que essa palavra fique plantada no seu coração e que cada um, Senhor, receba aquilo que o Senhor tem para abençoar as famílias, abençoar os lares, abençoar cada um que tem buscado de Ti e esperado de Ti. A Tua palavra é luz para as nossas vidas. A Tua palavra nos conduz na verdade e na justiça. Que o Senhor abençoe grandemente a cada um, em nome de Jesus. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Para Te adorar, que eu nasci, cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Aleluia. Pois pra Te adorar, porque eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar
e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insistir, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Temos mais um, David? Amém. Vamos ouvir o David louvando ao Senhor com mais um hino. Daqui a pouquinho nós estaremos então fazendo a leitura da palavra do Senhor. Os irmãos podem ir aí abrindo as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 20 e versículo 21. Amém, meus queridos? Vamos ouvir então David louvar o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia, graças a Deus. Deus abençoe o irmão David pelos louvores. Eu quero então fazer com os irmãos a leitura da palavra do Senhor, Provérbios capítulo 19, versículo 20 e o versículo 21. Os irmãos, acredito que já encontraram aí suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Graças a Deus. Como eu falei para os irmãos anteriormente, nós estamos, essa é a nossa terceira semana, nós iniciamos o nosso estudo bíblico com o tema de conselhos para uma vida cristã vitoriosa. Já vimos 2 tópicos, estamos usando aqui os conselhos que o apóstolo São Paulo deu para Timóteo, um jovem da igreja primitiva que ficou com a incumbência de ajudar no princípio das igrejas, e Paulo deixou para Timóteo conselhos que servem para todos nós, servos do Senhor. O primeiro que nós vimos foi fortificar-se na graça, que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, e no versículo de número 1. Já vimos esse. O segundo foi tornar-se exemplar. Vimos isso na terça-feira passada, da semana passada, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, onde ele diz que Timóteo deve ser o exemplo dos fiéis. E hoje nós vamos dar continuidade, e o terceiro conselho de Paulo ao jovem Timóteo, que para nós hoje é permanecer no ensino. A referência está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14, onde ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Então, o nosso terceiro tópico, falando sobre este assunto, que são conselhos para uma vida cristã vitoriosa, é justamente esse: permanecer no ensino. Ora, não basta apenas crer, é necessário prosseguir firme na fé, tanto no Senhor quanto na sua palavra. Então, o Paulo estava falando para Timóteo, e como nós falamos em doutrinas anteriores, Timóteo era um moço que nasceu num lar cristão. A sua mamãe, Eunice, e a sua avó, Lloyd, elas eram servas do Senhor, já conheciam a Deus, e ensinaram Timóteo a servir ao Senhor. Paulo
usou muito deste jovem que já tinha uma fé enraizada em seu coração, para ajudar a ele no início da igreja. Não existiam obreiros na época, por isso, os cuidados que Paulo deixou a um jovem ainda. E Paulo deixa esse terceiro ensino aqui, que é o permanecer no ensino. Irmãos, como nunca a igreja do Senhor está necessitando deste conselho de Paulo a Timóteo. Olha que essa palavra foi dirigida a Timóteo há quase 2000 anos atrás. Mas apenas mudam-se os tempos. Os seres humanos são iguais em todas as estações, em todos os tempos, em todas as épocas. Uma geração vai, outra geração vem. Claro que o mundo de hoje é um mundo muito evoluído em relação ao mundo em que Timóteo viveu, mas o conselho que Paulo deu para aquele jovem naquele tempo, ele é tão importante para nós nos dias de hoje. Nós precisamos permanecer no ensino, até porque nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja aqui na terra. O apóstolo Paulo mesmo, nas suas cartas, ele era enfático quando ele dizia que é já a última hora. Ele, o apóstolo João, todos os apóstolos do Senhor Jesus, os irmãos que iniciaram a igreja do Senhor, ele já alertava a igreja de então que nós já estávamos vivendo a última hora. Mas nós estamos atravessando hoje os últimos dias da igreja na terra. E o próprio Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, profetizou que seriam dias difíceis. Nós teríamos tempos trabalhosos, onde muitos crentes teriam comichão nos ouvidos, não estariam mais com o coração aberto, com os ouvidos atentos à palavra do Senhor. Nos últimos dias apareceriam muitos homens que se dizem doutores, apareceriam muitas pessoas segundo as suas próprias concupiscências, questionando a palavra de Deus, dizendo que não é bem assim, que esses ensinos são arcaicos, são coisas passadas, que os tempos mudaram. É bem verdade que os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não muda. Jesus disse: a tua palavra, ó Senhor, permanece para sempre no céu. Ele disse que até a consumação do século, a palavra do Senhor seria a mesma. Então, esse argumento de que nós vivemos no século 20, Paulo viveu no século I, não importa. A palavra de Deus permanece a mesma, ela não muda. Existem diferenças culturais, mas doutrinárias, não. Quando Paulo diz para nós permanecermos naquilo que nós temos aprendido, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ele estava dizendo: Timóteo, não dê ouvido a novas doutrinas, a fábulas, a pessoas que vão aparecer. Não dê ouvido a isso. Eu costumo dizer na igreja que quando nós estávamos perdidos, nenhuma seita que hoje quer nos desviar do caminho foi atrás de nós para nos resgatar. Agora que eu encontrei o Senhor, agora que eu estou salvo, agora que eu estou liberto, eu preciso de alguém vir falar no meu ouvido que uma nova doutrina, uma nova palavra. Não preciso disso. Então nós devemos permanecer naquilo que nós temos aprendido. É um risco muito grande quando o crente começa a dar ouvido a muitas mensagens por aí. Há muitas vozes no mundo, disse o apóstolo São Paulo, mas nós devemos tomar cuidado, porque nem todas são de Deus. Amém, meus queridos? Então, o nosso mapa, a nossa bússola,
vamos transformar em algo mais moderno, já que nós estamos falando de modernidade, de século XX, o nosso GPS é a palavra de Deus. Amém? Então, ela é que dá o nosso norte. Ela é quem dita o nosso rumo. A palavra de Deus não envelhece. Passam-se os tempos, mudam-se as gerações, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém, meus queridos? Então, é nessa palavra que nós estamos firmados. Então, nós vamos entrar nas referências dos subtópicos e a nossa pastora ela vai nos auxiliar aqui, lendo juntamente com os irmãos. Você abre a sua Bíblia e vai comparando, examinando as Escrituras. É assim que nós não somos enganados por ninguém. Nós devemos examinar as Escrituras. Jesus disse, examinem as Escrituras, porque nelas nós podemos encontrar vida eterna. Ele disse, o meu povo erra porque lhe falta o conhecimento. Então, a palavra de Deus, ela é suficiente para produzir em nós libertação. Então, nesse tópico de permanecer no ensino, o primeiro subtópico é, não devemos desanimar. Eu estou falando com relação ao ensino da palavra de Deus. Não devemos desanimar. Vamos às referências. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, veja que o apóstolo Paulo está falando justamente sobre isso, de não desanimar. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Claro que essa corrupção a que Paulo está se referindo aí, não tem nada a ver com essa palavra corrupção que a gente encontra todos os dias no noticiário, falando de políticos corruptos. Não é isso. Corrupção aqui é degeneração, é o envelhecimento. Que o nosso homem exterior, ou seja, o nosso corpo, ainda que ele se desgaste, ainda que ele envelheça, é isso que Paulo está falando aqui, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Ou seja, nós devemos permanecer. Ele está falando aqui da persistência, da perseverança no ensino. Não devemos desanimar. Como eu falei aqui, não é necessário, não basta apenas nós crermos. É necessário prosseguir firme na fé. Isso é constância. Isso é firmeza. Nós devemos permanecer firmes na fé, tanto no Senhor quanto na sua palavra. O nosso homem exterior se corrompe, sim. A gente envelhece, sim. A gente se estraga, sim. Mas no íntimo, no homem interior, ou seja, no nosso espiritual, jamais. O nosso exterior, cada dia, cada ano que passa, nós vamos ficando mais velhos. Os cabelos branqueiam, as pernas perdem a firmeza, o corpo perde o vigor. Isso aí é natural. É natural do ser humano, é natural de quem vive. Mas no interior, cada dia que passa é o contrário do homem exterior.
Se exteriormente nós estamos ficando velho e as pessoas percebem, nós mesmos percebemos. Quando a gente se coloca diante de um espelho, nós percebemos o quanto envelhecemos. Aparece ruga aqui, aparece uma coisa acolá. O nosso corpo vai nos avisando que nós estamos envelhecendo. Mas no homem interior é diferente. Quanto mais tempo de crente nós temos, quanto mais tempo de fé nós possuímos, mais sábios nós vamos ficando, mais nós crescemos diante do Senhor, porque nós vamos tendo experiências diárias. Enquanto os dias aqui, eles deterioram o nosso exterior, os dias vividos na presença de Deus nos tornam cada vez maiores, cada vez mais parecidos com Cristo. É isso que o tempo faz conosco. Ele amadurece a nossa fé. Amém, meus queridos? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Não desanimamos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É nisso que nós perseveramos. É nisso que nós permanecemos. Amém? Então, graças a Deus. Então, isso é permanecer. Isso é perseverar. O segredo da vida cristã está na perseverança. Então, não devemos desanimar. Nós temos que continuar servindo ao Senhor, como Paulo nos orienta. O segundo subtópico sobre permanecer no ensino nos diz que devemos examinar a palavra. Esse é o segundo subtópico do nosso terceiro tópico do estudo, que é permanecer no ensino. Então, o nosso segundo subtópico é: devemos examinar a palavra. Vamos ler a referência, está contida no livro de Atos, capítulo 17, versículos de 10 a 12. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiu-se à sinagoga dos judeus. Ora, esse de Bereia era mais nobre que os da Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Olha aí, que bênção. Então é isso que eu insisto sempre com os irmãos. Quem visita ou frequenta a nossa igreja aqui, nos nossos cultos de estudo bíblico, os irmãos observam que nós temos bastante referências. Eu falei agora há pouco que uma das formas de nós não sermos enganados pelos pseudos doutores dos últimos dias, pelas falsas doutrinas, pelas heresias que estão aí, e são muitas, é conhecer a palavra. É interessante isso aqui, que os textos que nós lemos agora, Atos 17, a partir do versículo 10, que a igreja ali na Bereia, aonde Paulo passou, os bereanos, eles nos dão um exemplo maravilhoso. Eles estavam ouvindo a palavra de ninguém mais, ninguém menos do que o maior missionário da época, ou se não dizer, o maior missionário de todos os tempos, o apóstolo São Paulo. Mas, olha o que diz o versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Eles estão falando aqui dos crentes que se reuniam para ouvir os estudos, os ensinos do apóstolo São Paulo.
Por que eles eram mais nobres? Diz aqui, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que coisa maravilhosa. É justamente isso que nós orientamos os irmãos a fazerem. Abra a sua Bíblia, confere se aquilo que está sendo ensinado está embasado na palavra de Deus. Os bereanos, eles tinham esse cuidado, mesmo estando ouvindo um homem que estava ali, enviado pela igreja de Jerusalém. Paulo já era conceituado nesse tempo. Os bereanos sabiam quem era Paulo, sabia que ele era enviado pela igreja de Jerusalém, sabia que ele tinha o aval dos discípulos, dos primeiros apóstolos, sabia que ele era um dos apóstolos, mas mesmo assim eles examinavam as Escrituras para saber se não estavam sendo enganados. Quando a Bíblia diz aqui que eles examinavam os fatos para ver se era realmente assim, eles estavam examinando para saber se não estavam sendo enganados. Eu me lembro que no início da minha fé, eu tomava esse cuidado. Claro, todos nós nascemos na religião comum das pessoas aí fora, e nós aprendemos um certo ensino passado pelos nossos pais, e quando a gente se confronta com essa doutrina evangélica, existe aquele confronto interno. E eu me recordo que quantas vezes eu não falei para mim mesmo, e se eu estiver sendo enganado? E se a palavra, e se não for realmente como estão dizendo? Então eu corria para as Escrituras Sagradas e eu examinava para ver se aquelas coisas eram assim. É assim que eu e você devemos fazer. Inclusive eu tenho dito sempre na igreja que o melhor investimento que alguém pode fazer é comprar uma Bíblia. Porque isso aqui são palavras de vida eterna. O melhor presente que nós poderíamos dar para alguém não era um tênis de marca, não era uma roupa de marca, não era qualquer outro presente que enche os olhos das pessoas por aí. Nós crentes deveríamos ter o hábito de presentear as pessoas descrentes com Bíblias. Porque isso aqui é um mapa que conduz a um tesouro de valor incalculável. Que Deus nos dê graça e que nós descubramos a tempo como é rico a palavra de Deus. E que a palavra do Senhor, ou seja, a Bíblia, ela pode fazer uma mudança total na vida de uma pessoa. Então, irmãos, o examinar das Escrituras é a garantia de que nós vamos permanecer no ensino correto. Eu já falei aqui, Jesus disse, o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Então nós devemos prosseguir no conhecimento do Senhor, é assim que disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então nós devemos examinar a palavra. Era assim que fazia os bereanos. Vamos, então, mais uma referência, agora em Gálatas, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas, versículos de 6 a 9. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho
que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Olha, essa palavra do apóstolo Paulo aqui é uma palavra forte, mas é uma palavra de alguém que está zelando pelas vidas por quem Jesus morreu. Não existe meio termos para se falar contra a heresia. A permanência do crente no ensino, ela é tão importante que Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, e você observa aqui pelas palavras do apóstolo São Paulo, ele estava meio que decepcionado com a igreja da Galácia. Os crentes, o que aconteceu ali na Galácia? Ora, eles receberam a palavra, muitos apóstolos passaram por ali passou Paulo, por ali passou Apolo, por ali passaram outros apóstolos pregando e deixaram aquela igreja uma igreja edificada, uma igreja instruída nos ensinos corretos da palavra do Senhor. Mas chegaram-se alguns judeus, no meio judeus pseudos convertidos, chegaram na igreja da Galácia. Paulo chama eles de judaizantes. Isso fica mais claro à medida que você vai lendo a carta para frente. E eles estavam dizendo que os crentes da Galácia deveriam sim dar ouvidos ao evangelho, porém continuar guardando alguns preceitos da lei mosaica. E você observa aqui uma certa descrença de Paulo, como é que eu diria? Uma certa decepção do apóstolo Paulo, a forma como ele fala aos Gálatas aqui, ó. Versículo 6 que a pastora leu, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Você consegue perceber aqui uma decepção? Era essa palavra que eu queria. Uma decepção do apóstolo Paulo com essa igreja, com os Gálatas. A igreja da Galácia estava mudando para o evangelho. Eles estavam bem, mas de repente eles estavam dando ouvido a ensinos errados. Aí Paulo diz: ó, admira-me que estejais passando tão depressa. Você percebe que existe aqui uma certa decepção de Paulo? Ele diz: para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Eu estou dizendo para você, você vai ver isso no decorrer da carta. O que estava acontecendo é que introduziram-se ali alguns judeus que haviam se convertidos, mas ainda estavam precisando de esclarecimento. E eles estavam dizendo para os Gálatas que eles deveriam crer no evangelho que foi pregado, mas que eles também deveriam ter algumas guardas da lei mosaica. E Paulo estava dizendo que aquelas coisas eram um testamento passado, era um testamento antigo, que aqueles ensinos eram para os judeus, não eram para nós. Nós somos cristãos, nós vivemos noutra aliança. Inclusive o próprio Cristo falou: este sangue que eu estou derramando é o sangue da nova aliança. E Paulo batia muito de frente com os judaizantes, porque eram pessoas que eram cristãos, mas que mostravam-se voltados para o judaísmo. Daí vem o termo judaizantes. Então Paulo disse assim: olha, se ainda que nós mesmos, ou seja, ele está dizendo, se eu ou um outro apóstolo chegar aqui e pregar para vocês um evangelho diferente do que vocês ouviram, seja anátema. A palavra anátema quer dizer amaldiçoado. Aí Paulo vai mais fundo. Ele disse: se um anjo descer do céu, veja, isso é palavra de alguém que sabe no que acreditou. É isso que eu quero que você entenda.
nós devemos, o tópico que nós estamos falando sobre os conselhos de Paulo, para nós termos uma vida cristã vitoriosa, esse terceiro tópico nós estamos falando sobre permanecer no ensino. Ouça as palavras de Paulo. Paulo era alguém que dizia assim: ninguém me convence do contrário. É isso que ele está dizendo. Se um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho, além desse que já foi anunciado para vocês, seja amaldiçoado. Anátema. Você conferiu aí na sua Bíblia? Seja um crente bereano, hein? Abra a sua Bíblia, não tenha preguiça, e abra a sua Bíblia. Versículo 8. Mas se ainda nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho, além desse que nós já pregamos, seja amaldiçoado ou anátema. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito. Versículo 9. Repito, se alguém vos pregar outro evangelho além daquele que já recebeste, seja anátema. Amém, meus queridos? Então, permaneça naquilo que você aprendeu, permaneça naquilo que te salvou, a palavra que salvou você, que te encontrou quando você estava perdido lá no mundo e te trouxe para a igreja. Essa palavra é suficiente para fazer você permanecer durante a sua caminhada aqui na terra, até o dia de você ser levado à presença de Deus na glória. Você não precisa de nada mais, você só precisa crescer em conhecimento na igreja onde você está. Cuidado com vozes estranhas. Cuidado com alguém te oferecendo curso bíblico aqui, curso bíblico acolá. Cuidado com isso. Você não precisa disso. Aonde Deus plantou você, é aqui que você deve crescer. Amém? Então cresça no lugar aonde Deus te colocou. Nosso tempo está encerrando, mas ainda eu quero passar para os irmãos um outro tópico. O terceiro subtópico desse tópico 3 de permanecer no ensino, o terceiro subtópico é: devemos permanecer no que aprendemos. Vamos ler a referência rapidinho? Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Eu acho que isso aqui está tão claro que dispensa até comentários. O que você ouviu no princípio? Permaneça nisso. Não foi suficiente para salvar você? Então não dê ouvido às vozes estranhas. Vamos ler uma outra referência, João 15, versículo 4. Pastora. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então permanecer em Cristo, não foi Ele. Desde o princípio foi nele que você ouviu. Permaneça nele. Ele faz aqui uma figura que todos nós entendemos. Ninguém precisa entender de jardinagem aqui, ou fazer um curso de agronomia, ou qualquer outro curso. Não, mas qualquer pessoa sabe que um galho tirado do tronco de uma árvore, de uma planta, aquilo vai secar, porque não tem vida nela mesma. Jesus está dizendo: permaneça em mim, fica ligado em mim, e eu vou alimentar você. Amém? Então devemos permanecer naquilo que nós aprendemos. Para nós não ficarmos sem nenhum subtópico, vamos rapidamente para o último subtópico do nosso terceiro tópico, que é permanecer no ensino. O quarto subtópico diz assim: quem não permanece na doutrina, preste atenção como isso aqui é forte, não tem a Cristo. Eu vou repetir: quem não permanece na doutrina não tem a Cristo. Vamos conferir? Segunda epístola de João, versículo 9. Porque só tem um capítulo, então versículo 9 do capítulo único. O que é que diz aí, pastora?
Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, tanto o Pai como o Filho. Que palavra tremenda, né? Que palavra tremenda, o versículo de número 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, aquele que vai além, que não permanece na doutrina de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus. Isso aqui é a palavra do apóstolo João, o apóstolo do amor. Versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Eu acho que essas referências são suficientes para nós compreendermos e entendermos esse terceiro conselho para uma vida cristã vitoriosa, que é permanecer no ensino. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Para nós fecharmos e encerrarmos o assunto, eu vou ler uma última referência que está em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e versículo 7, para nós fecharmos esse tópico. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele diz o seguinte: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, nela abundando em ações de graça. Para nós fecharmos esse assunto, diz: como você recebeu o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Irmãos, para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje, desse terceiro conselho de Paulo a Timóteo, que é o conselho para uma vida cristã vitoriosa para mim e para você hoje: permaneça naquilo que você aprendeu. Amém? Permaneça naquilo que você aprendeu. A palavra do Senhor, que foi suficiente para salvar você no princípio, é a mesma suficiente hoje para continuar te alimentando até o dia que o Senhor te levar para a glória. Amém, meus queridos? Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esta palavra. Nós vamos orar por você que está em casa, você que está enfermo. Nós vamos orar e Deus vai visitar você aonde você está agora, e o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Vamos orar então? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós ministramos a Tua santa palavra. Nós te louvamos e te agradecemos, porque como o Teu Filho instruiu o Teu servo Timóteo, há quase 2000 anos atrás, a palavra é tão atual para nós hoje. Hoje são tantos os ensinos, Senhor. As pessoas dizem que não sabem para onde correr, porque cada um ensina uma coisa diferente. Mas o nosso norte, o nosso rumo, será sempre a Tua palavra. Aquela que foi suficiente para nos resgatar, para nos libertar, ela é suficiente para nos sustentar e nos manter de pé. Nós te louvamos e te agradecemos. E pedimos que o Teu Santo Espírito, que é um Espírito revelador, o Espírito que nos guia a toda a verdade, que o Teu Santo Espírito guie o meu irmão e a minha irmã a permanecer naquilo que aprendeu, a permanecer na Tua palavra. Nós te louvamos. Eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã que está em casa.
O Senhor sabe a necessidade de cada um deles. Entra com providência onde o teu servo e a tua serva tiver mais necessidade. Em nome de Jesus, nós ministramos uma bênção especial para cada um dos teus servos. Abençoa o irmão David, que mais uma vez esteve aqui conosco. Abençoa a pastora Lucineide, abençoa as nossas vidas. Nós somos carentes e dependentes de Ti. É no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus, oramos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a vida de cada um de nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.